Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de testemunho no canal da Rita Informa. Sinta-se à vontade, se você sentir no seu coração, de compartilhar para uma pessoa que tem depressão, porque este é um vídeo espetacular, maravilhoso, como o Senhor libertou a Juliana da depressão, da igreja da Bola de Neve. Se você quiser conhecer essa igreja, ela é maravilhosa, viu? Não perca a oportunidade. Se tiver uma igreja Bola de Neve perto da sua casa, visite. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe e curta esse vídeo. Vamos para o vídeo, que Deus fale com você, em nome de Jesus. Então ela foi socorrida, amada, e Deus fez. Deus é quem fez toda a obra e hoje ela ajuda a cuidar de outras mulheres. Amém? Vamos ouvir o testemunho dela? A Juliana também é zeladora aqui na casa do Senhor. Então ela é uma obreira muito preciosa, muito amada. Paz, meninas, boa noite. Bom, com muita alegria que eu tô aqui hoje. Eu vim contar o que Deus fez na minha vida, né? Eu conheci o Bola de Neve, fiquei aqui durante um tempo e de repente eu achei que estava bem, não, tá tudo bem. Daí fui deixando a amizade do mundo se aproximar de mim de novo, né? É só um amigo, não tem nada a ver. E tomem muito cuidado sempre com aqueles que vocês não têm medo, né? Que não tem nada a ver, porque daí é na hora que você tá mais descuidada que ele ataca. E aí eu fui me afastando até a hora que eu me distanciei mesmo dos caminhos do Senhor. E aí entrei num relacionamento que se tornou doentio. Depois de algum tempo eu percebi que eu não estava mais normal assim. Eu já tinha uma tristeza que demorava muito para passar. Mas eu sempre fui muito agitada, sempre pratiquei esporte, sempre treinei. Na época, inclusive, eu treinava, fazia evento, fazia foto, trabalhava com o corpo. Então, eu era muito agitada. Então, eu não percebia que aquela doença já estava comigo. E eu tinha um preconceito. Quando as pessoas me falavam, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu olhava, eu não falava nada, mas dentro de mim, eu olhava para aquela pessoa e pensava, se ela quiser, ela sai, né? Isso é uma frescura, doença de rico. Eu não botava muita fé. E aí, de repente, eu vi que eu estava ficando cada vez mais triste, cada vez mais doente. Até a hora que eu vi que eu estava perdendo a conexão com as coisas que estavam acontecendo. E aí, mesmo doente, eu rompi com esse relacionamento que me fazia muito mal. E eu já estava há um ano mais ou menos sem trabalho fixo. Eu só trabalhava fazendo freelancer, fazendo evento. E isso também me deixava meio mal. E eu morava sozinha. E aí, de repente, eu comecei a ficar dias trancada em casa. Eu não conseguia mais treinar, porque quando eu pisava na academia, eu já vinha na minha mente tudo aquilo que me trazia dor. Então eu voltava para casa e às vezes eu olhava para um canto da parede e ficava ali 4, 5 horas. Quando eu via, o dia tinha passado. Eu dormia, acordava, dormia. E se não tivesse sono, tomava alguma coisa para dormir, porque eu não queria mais ver a vida passar. E todas as vezes que eu acordava, eu me perguntava por que eu tinha acordado de novo. Porque não tinha mais sentido nenhum para mim viver. Então eu ficava triste todos os dias que eu acordava. E eu achava que se eu procurasse um médico, ou se eu falasse para alguém que eu não estava bem, eu ia estar assinando um atestado de loucura. Para mim, era essa a cabeça que eu tinha. Se eu for no psicólogo, no psiquiatra, eu vou assinar um atestado de loucura e aí vai dar muito ruim, né? Então eu ficava tentando melhorar sozinha. Até o dia que eu vi que realmente não estava normal e eu chamei o meu irmão, que já era aqui do Bola, desde a época que eu comecei a vir, e falei para ele, olha, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. E aí ele falou, vamos pra igreja e tal, mas eu não queria aquilo, né? Toda vez que eu falava que eu não estava bem, vamos pra igreja. E o meu irmão, ele sempre foi meio curto e grosso, assim, tô passando aí na tua casa, vou te pegar pra ir pra igreja. E eu ficava tentando sustentar a minha casa, então eu trabalhava o suficiente para pagar aluguel e pagar as contas, para eu não ter que sair de lá, porque eu queria ter o meu canto. Eu falava, eu quero ter meu canto para chorar e morrer aqui sozinha, porque na minha cabeça eu ia morrer. Uma hora minha família ia derrubar a porta e me encontrar morta lá dentro. Era esse o único pensamento que eu tinha. E aí, depois de algum tempo, o Senhor fechou as portas de uma forma que eu não conseguia mais trabalho nenhum, nem para pagar o aluguel, porque eu precisava sair daquela casa.
E eu lembro que todas as outras mudanças que eu fiz, eu já morava sozinha há quase 10 anos, eu nunca precisei fazer nada na minha mudança. Eu sempre pagava alguém para fazer, os amigos me ajudavam, eu sempre chegava na outra casa, tudo já estava lá. E essa mudança eu tive que fazer sozinha, e cada cômodo daquela casa que eu tive que desfazer, faltava me matar por dentro, porque eu lembrava de coisas que eu vivia ali. Eu saí de lá, fui para casa do meu irmão, e eu tinha uma regra, né? Tipo, tinha que chegar em casa até as 11, independente do que eu fosse fazer, e tinha um devocional das 11 até as 11h30. E ele fazia um devocional, e eu lembro que, apesar de de tudo que eu estava sofrendo, eu ainda achava que eu só precisava ficar bem, mas os meus valores estavam certos. E aí ele falou, não, você vai trabalhar à noite, você vai interromper o tratamento, né? E você está doente, você precisa se tratar. Ele falou, não, meu Deus vai preparar. Eu falei, mas esse cara tá louco, pensei comigo. Eu tô aqui, não tenho dinheiro pra nada, morando de favor na casa do meu irmão mais novo, que eu sempre ajudei. E eu fui morar de favor na casa dele. E aí ele pegou e falou, não, Deus vai preparar um emprego para você. Eu lembro que ele orou uma oração específica naquela noite. Ele falou, Senhor, faz alguém que trabalhou com a Juliana lembrar dela e chamar ela para trabalhar de novo. E aí eu só tinha um Instagram que eu entrava de vez em nunca. E ele me achou lá, um menino que ele nem trabalhou comigo, ele me conheceu no mercado. Ele me achou lá, colocou o telefone dele, falou, meu, tem uma oportunidade aqui. Liguei para ele e ele praticamente me vendeu dentro de uma empresa que é uma das imobiliárias é a maior imobiliária da América Latina, né? Uma das imobiliárias da rede. E eu passei nessa entrevista e comecei a trabalhar lá mesmo com depressão. Eu era uma pessoa que confiava muito em mim mesma, confiava muito no que eu sabia, de 10 anos de experiência, só que de repente, quando eu fiquei doente, tudo o que eu sabia sumiu. Eu olhava para o atendente do McDonald's e eu falava, eu não tenho capacidade de ser igual a ele. Não tenho capacidade de atender num McDonald's. E a minha última ocupação antes disso acontecer, eu era gerente de vendas numa operadora de turismo. Então, os meus valores, eles foram abaixo, assim, eu não tinha mais referência de nada. E eu lembro que nessa época, para eu levantar da cama, eu precisava pedir a ajuda do Senhor. Normalmente a gente lembra de orar quando a gente já está escovando o dente, né? Eu lembro que para eu levantar da cama, eu precisava orar. E na época que eu estava na minha casa, ainda sozinha, porque eu queria que Deus falasse comigo. Eu olhava para o espelho, brigava muito comigo, falava coisas horríveis para mim mesma, mas eu queria que Deus falasse comigo. E ele foi curto e grosso, assim, mais ou menos do jeito que eu sou. E ele disse, esforça-te que eu te ajudo. A minha cura foi aqui, foram nas rodas de terça-feira. Eu lembro que eu não queria estar aqui, mas eu precisava estar aqui. A Ju chegou assim e falou pra mim, Cris, eu não gosto de mulher, eu não gosto de trabalhar com mulher, eu não sou assim que nem você, mas eu vou vir porque Deus tá mandando. Pra vocês terem uma ideia, eu só contratava homem, gente, eu não suportava mulher. Hoje trabalhar com mulher tem que ser uma coisa de Deus mesmo, porque não era meu. E eu lembro que eu sentava na roda e eu tinha um pânico que eu tava olhando pra pessoa, ela achava que eu tava normal, mas eu queria voar no pescoço da pessoa e matar ela. Então na minha cabeça eu já tinha voado e matado ela. Mas eu tava ali olhando, parecia um zumbi. A cada terça eu tenho muitos livramentos, muitos livramentos. Eu lembro que a Dani uma vez, ela me abraçou e ela encostou a cabeça na minha e ela sentiu os meus pensamentos que eram violentos, assim. Eu ia em um segundo, eu ia na China e voltava, era muito perturbada. E ela levou um choque, assim, foi para trás e falou, nossa, eu senti seus pensamentos, que coisa horrível. E a cada terça, mesmo não querendo vir, eu vinha. Às vezes eu não falava nada. E essa roda, gente, é uma roda de muita luta. Eu não falava com ninguém, perdi a minha vaidade, porque eu sempre cuidei muito do corpo, do cabelo. Como eu fazia foto, eu tinha que estar sempre com o loiro chapado, tinha que estar bronzeada e tal. E eu perdi isso, cabelo escurão, não me maquiava, era uma coisa meio... Você olhava, você falava, meu, ela não é mais ela. E eu me submeti. Eu lembro que eu tive que obedecer algumas coisas que eu não estava com vontade de obedecer e que eu não achava que era certo também. Porque eu ainda tinha muito de mim, do mundo, né? Que eu não me permitia ser reconstruída. E depois eu acho que de uns 6 meses que eu já estava trabalhando, eu vi que não era o trabalho que ia mudar a minha situação. As coisas precisavam mudar dentro de mim. E não é o pastor pôr a mão na sua cabeça também que vai
que vai te transformar. A transformação é diária. No fim das contas, as nossas maiores decisões ficam entre nós e Deus. E eu lembro que teve um dia que eu falei: Deus, eu cansei de brigar com o Senhor. Eu cansei. Porque eu fazia força para continuar. Assim, eu falava assim, eu não queria Jesus, eu só queria ser curada. E aí, os meus valores continuariam os mesmos a partir do momento que eu me sentisse eu novamente. E aí teve um dia que eu parei de medir força com ele e falei: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo porque eu entendi que eu não consigo fazer nada sem o Senhor, que eu preciso do Senhor. E a minha cura, ela aconteceu de uma forma assim, que eu não sei precisar um momento que ela aconteceu. Eu sei que as crises, a síndrome do pânico, ela começou a ter um intervalo cada vez maior. E eu comecei a me alimentar da palavra de uma forma que na hora que vinha aquele pânico, as palavrinhas, a Bíblia parecia que saltava assim na minha mente. Eu começava a lembrar da palavra e eu conseguia sair mais rápido daquelas crises. Até a hora que, quando eu vi, eu não tinha mais crises. E aquela tristeza, conforme eu fui entendendo que era perdão, conforme eu fui perdoando, eu fui sentindo que aquilo foi me soltando. Passei por ministrações, sim, dei muito trabalho, sim. O Senhor me libertou. Então, eu estava lendo essa semana que a depressão, ela é a doença que vai ser a doença que daqui 20 anos ela vai ter tomado conta. Essa é a profecia que eu creio que não vai se cumprir no nosso meio. Mas eu tive uma doença, gente, que deforma o caráter, deforma a personalidade, que te mata, te aprisiona numa cama, te faz perder a beleza, te faz perder a vontade de viver. E eu não queria Jesus, mas quando você começa a conhecer Jesus, não tem como você não se apaixonar por Ele. E o dia que Ele começou a ser mais importante que a minha cura, Ele me curou. E eu tô aqui para falar para vocês de um Deus que cura. Que não importa o que você está passando hoje, o quanto você se sente aprisionada, o quanto você se sente morta por dentro. Eu estou te falando de um Deus que traz vida. Muitas vezes eu vim para cá, eu não acreditava muito naquilo que eu estava fazendo mais. Eu não acreditava que tinha salvação para mim. E eu vim, e a tua disposição de estar aqui, o teu primeiro passo, Deus está vendo e Ele vai te honrar. Eu sei que vir às terças-feiras nem sempre é fácil. Sempre acontece um monte de coisa no nosso dia, mas se esforce. Faça a sua parte. Aqui a gente fala que a igreja é um hospital. Eu acredito que o Ministério de Mulheres é a parte dos especialistas, né? É onde tem um especialista para cada coisa. E às vezes a gente vem achando que não vai mudar nada na nossa vida, mas é aos poucos. Ele vai nos transformando aos poucos. E para todas vocês que estão aqui hoje, eu sinto assim algumas com uma dor na alma muito grande, mas eu vim falar para vocês de um Deus que cura, de um Deus que tem poder, que traz não só a cura física, mas a cura na alma. Tá bom? Amém.